Olá, alunos, colegas professores da terceira série do ensino médio. Esta é mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje é ligações químicas e interações moleculares. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a interação com vocês através do chat e quem ministrará esta aula hoje é o nosso querido professor Josemar. Só que antes da gente começar a aula, temos aqui um recadinho, rapidinho para vocês, tá bom? Vamos lá. O chat do aplicativo, gente, é para uso exclusivo dos professores. Os alunos, eles enviam suas mensagens através do chat da turma, da escola, e os professores repassam para nós aqui no nosso chat do Centro de Mídias, tá? Então, por favor, caros professores aí que estão ajudando a gente nessa mediação, tá? Não deixem de escrever o nome da escola de vocês e o nome do aluno que está fazendo a pergunta, certo? Ou a interação. Alguns alunos não estão conseguindo visualizar as turmas corretamente, tá? Mas a equipe da Citem já está trabalhando para corrigir esse probleminha. A partir dessa semana, gente, a gente também vai ter mais novidades, tá? Nós vamos ter tarefas e atividades após as aulas do Centro de Mídias. As tarefas ficarão disponíveis no aplicativo. E aí, quando o aluno clicar lá em turmas, e na turma dele, no botão tarefas, vai abrir a tarefa ali que ele deverá desenvolver, certo? Nas redes sociais da Seduc, vocês também encontram mais informações sobre como acessar essa nova funcionalidade. Lembrando que as tarefas valem presença aqui do Centro de Mídias. Obrigado e vamos à aula de hoje. Boa tarde. Obrigado aí pela colaboração de todos. Vamos iniciar aí mais um ano com as aulas de Química. Espero estar aí até o final do ano e conto com a colaboração de todos os professores, contribuindo aí para que nossa aula possa se tornar mais agradável, mais interativa. Agradeço também a professora Márcia por estar aqui nos ajudando hoje em nossa mediação, ok? Como ela disse, o tema da aula hoje, ligações químicas e interações moleculares, ok? Vamos lá então. Combinados, realize as atividades propostas, anote suas dúvidas, ok? Objetivo do conhecimento, interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias como temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica. Habilidade, fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades. Então nós temos aí, uma retomada do conteúdo do segundo ano, ok? Para que possamos aí entrar no assunto, do terceiro ano a partir das aulas da semana que vem, certo? Só para relembrar, ligações químicas, Como podemos definir uma ligação química? Que tipos de ligações químicas você conhece? Então nós temos aí na tabela periódica mais de 110 elementos químicos, ok? Portanto, a combinação entre esses elementos químicos, eles vão formar novas substâncias. E essas substâncias, elas estão, ou esses átomos, eles estão ligados através de ligações químicas que são classificadas como iônica, covalente ou metálica, ok? Aí nós temos ligações químicas, são um conjunto de átomos, ok, que se combinam para formar substâncias. Na verdade, esses átomos se unem, formam várias substâncias ou compostos, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Aí temos como tudo isso acontece. Para ocorrer a combinação entre esses átomos, algumas regras precisam ser seguidas, como, por exemplo, a teoria de octeto. O que diz a teoria de octeto? Quando um elemento ele doa ou ele compartilha elétrons, ele tem que igualar ao número de elétrons da última camada dos gases nobres, porque os gases nobres eles possuem 8 elétrons em sua última camada, com exceção o gás hélio, que possui apenas 2, e o hidrogênio, ele vai compartilhar apenas um elétron, igualando-se ao gás hélio, que também é um gás nobre, e ele está classificado como gás nobre por ter apenas 2 elétrons em sua única camada, ok? Aí primeiro nós temos a ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre um metal e um ametal, ok? Os metais, eles terão 1, 2 e 3 elétrons em sua última camada, enquanto os ametais terão 5, 6 ou 7 elétrons em sua última camada.
O metal, ele doa os seus elétrons da última camada. Os ametais, eles recebem. Então aqui eles vão receber uma quantidade somada com a que eles já têm, somada com as que eles já têm, intere 8 elétrons, ok? Não está funcionando. E aí nós temos quem doa, que são os metais, eles vão doar os seus elétrons, eles serão classificados como cátions, porque ficam com a sua carga elétrica positiva. Os ametais que recebem elétrons, eles receberão o nome de ânion, porque eles recebem elétrons e ficam com a sua carga elétrica negativa, ok? Portanto, a união entre o cátio e entre o ânion vai formar um composto iônico, como o que vocês têm aí em casa, né? Utiliza sempre. Nós temos aí o cloreto de sódio, que nada mais é que o sal de cozinha. Ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Está aqui o sódio é um metal e o cloro um ametal. Portanto, eles combinam entre eles e formam um composto iônico, ok? Aqui temos exemplos, ok? Eu tenho o iodeto de potássio. O iodeto de potássio, ele é formado por um átomo de potássio, ok? Tem um elétron em sua última camada, enquanto o iodo ele possui 7. Então aqui o potássio que tem 1, ele doa para o iodo que tem 7. Ele tinha 7, recebeu mais 1, ficou com 8. Ele não pode receber mais, porque né, a regra de octeto, não pode ficar com mais de 8 elétrons. O iodo, o potássio tinha 1, doou o que ele tinha, não doa mais também. Ok? Aí eu coloquei aqui mais 2 exemplos para a gente estar resolvendo juntos. Ok? Então eu tenho o átomo de alumínio, ok? Eu não vou fazer a distribuição aqui, né? Mas o átomo de alumínio, ele possui 3 elétrons em sua última camada, ok? O átomo de flúor, na distribuição eletrônica, ele possui 7 elétrons em sua última camada, ok? Se ele tem 7, ele pode receber quantos? Ele pode receber apenas 1, porque ele vai ficar com 8 elétrons. Só que o alumínio está sobrando 2, ele não pode ficar com esses 2 elétrons sobrando. Você monta um outro flúor, ok? Com mais 7 elétrons, que é o que ele possui em sua última camada, e doa mais um desses elétrons para cá. Ele tinha 7, com mais um que ele recebeu, ficou com 8. O flúor não pode receber mais. Alumínio está sobrando 1 ainda. Eu tenho então flúor, monta mais um flúor com mais 7 elétrons, ok? E aí o que acontece? Tem um aqui, doa esse para o flúor. O alumínio doa todos os elétrons que ele tinha em sua última camada, todos os flúors receberam 1 elétron, ficaram com 8. Aí nós temos, aqui eu tenho o cátion, ok? E o ânion. O alumínio, ele doou quantos elétrons? Utilizamos apenas um átomo. Ele doou 3 elétrons, então ele fica com a sua carga elétrica positiva, mais 3. Utilizamos 3 átomos de flúor, ok? Portanto, quantos elétrons cada flúor recebeu? Apenas 1. Então aí ele ficou com a sua carga elétrica negativa. A fórmula molecular vai ficar AlF3, ok? Então aqui eu tenho o fluoreto de alumínio, ok? Alguma dúvida até aí? Tudo entendido? Tudo certo, professora Márcia? Olha, bastante interação aqui pelo chat, né? Muitos alunos aqui interagindo. Alunos da Escola Estadual Joaquim de Moura Candelária, né? Da professora Maristela Vieira, também de São Bernardo do Campo. Alunos do Guarujá. Alunos do Brasílio Machado, aqui da Diretoria Leste 1, aqui da capital, né? Participando também. E temos aí, né, alguns professores aí dando boa noite, né? Da Robert Kennedy, da professora Nádia Alfredo Pujol, de Pindamonhangaba, né? E ainda também nós temos aqui alunos, né, de Santo André, da Escola Estadual Professor Valmir Ester Medina.
O professor Valmir, da Escola Esther Medina. Muito bem. Escola Moura Branco, professora Regina de Taubaté e a Escola Estadual Flávio Negrini. É muito interessante, professor, essa questão, né? Agora, olhando aqui, eu comecei a relembrar quando a gente via essa questão, né? Dessa troca, né? De átomos, de elétrons, de íons, né? Tornando a carga positiva, negativa. Eu tinha esquecido disso, né? Também faz tanto tempo, né, que eu vi isso aí. Sim, muito bom aí a participação de vocês. Continuem aí, né? Participando e nos prestigiando. Eu fiz aqui o alumínio com o flúor, agora eu vou fazer o magnésio com o cloro. Então, Opa, desculpa. Deixa eu pegar a caneta aqui. Não. O magnésio, ele possui 2 elétrons em sua última camada, ok? O cloro, ele possui também 7 elétrons em sua última camada, certo? Se ele possui 7, como nós já vimos, ele precisa receber 1. Recebeu 1, inteirou 8, não pode receber mais. Monta um outro cloro com mais 7 elétrons, ok? E doa mais 1 para o cloro. O cloro ficou então com 8. Então aqui eu tenho magnésio, doou quantos elétrons? 2. Ele fica com a sua carga elétrica positiva, mais 2. Quantos átomos de cloro usamos? 2. Cl. Portanto, usamos 2 cloros, cada um deles receberam 1 elétron. Então, temos a carga elétrica negativa. Aí nós temos, então, a fórmula vai ficar Mg, ok? Cl2. Então, aqui nós temos o cloreto de magnésio, ok? Então, aqui são exemplos de ligações iônicas, na qual ocorre entre o metal e o não metal. O metal, ele doa os seus elétrons da última camada para os não metais, ou os ametais. E os ametais precisam receber uma quantidade, somada com a que eles já têm, intere 8, ok? Vamos lá então, aí nós temos a ligação covalente, né? A ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então a ligação covalente ocorre entre 2 ametais. Eles não doam nem recebem elétrons, eles apenas compartilham os elétrons, né? E precisam também inteirar 8 elétrons em sua última camada. Como eu já disse, com exceção o hidrogênio, que ele vai ficar somente com 2 elétrons, ok? E eles podem formar pares de ligações simples, duplas ou tripla, ok? Temos aqui um exemplo da amônia. A amônia ocorre a ligação entre um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, que nós temos aqui a fórmula NH3. Portanto, aqui ocorre apenas ligações simples, certo? Aqui nós temos o gás metano, ok? Entre 4 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono. Observe aqui a representação dos átomos de hidrogênio, ok? Em cor azul, e os do carbono em vermelho. O carbono ele possui 4 elétrons ao seu redor, certo? O hidrogênio possui apenas 1, então o carbono precisa receber 4 elétrons. Ele vai precisar de 4 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos a fórmula do propanona, ok? Portanto, ocorre entre 3 átomos de carbono, ok? 1 átomo de oxigênio e aqui 6 átomos de hidrogênio. Observe que aqui, entre os hidrogênios e o carbono, ocorre somente ligações simples, ok? Porque estão compartilhando 1 elétron cada um. Aqui entre o oxigênio e o carbono, ocorre então uma dupla ligação. Entre o carbono e o oxigênio, eles compartilham 2 elétrons, ok? Para inteirar aí o total de 8 elétrons. Aqui nós temos tipos de fórmulas, que na ligação covalente nós temos 3 tipos, né? A fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, nós temos a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Aqui eu tenho a molécula de água, ok? H2O. Observe que o oxigênio tem 6 elétrons, o hidrogênio tem 1 cada um, portanto eles compartilham, o oxigênio fica com 8 e cada hidrogênio fica com 2. Fórmula estrutural, que é representada por ligações. Na fórmula eletrônica aparece a quantidade de
elétrons, ok? Na fórmula estrutural não tem elétrons, apenas ligações. Então, entre o oxigênio e o hidrogênio, estão compartilhando um elétron, uma ligação. Como são dois átomos de hidrogênio, ok? Temos dois átomos de hidrogênio e cada um está compartilhando um elétron com o oxigênio. Aqui nós temos o metano, um carbono, 4 hidrogênios, ok? Nós temos aqui a fórmula eletrônica, ou estrutural, 4 ligações. E aqui a fórmula molecular é representada apenas pelos átomos que formam a substância. Então, a fórmula molecular do gás metano é formada por um átomo de carbono, ok? E 4 átomos de hidrogênio. Temos aqui a molécula de gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Portanto, como eles têm 6, eles compartilham apenas 2 elétrons. Então, aqui nós temos apenas 2 ligações, que formam uma ligação dupla. E aqui eu tenho a fórmula molecular H2. Aqui nós temos o hidrogênio, carbono e nitrogênio. Observe que entre o carbono e o nitrogênio, eles compartilham 3 elétrons. Ok? Aqui faltou uma ligação. Ixi. Então aqui, observe que aqui está certo. Aqui faltou uma ligação. Eles estão compartilhando 3 elétrons, eu preciso ter aqui 3 ligações. Aqui a fórmula molecular, nós temos HCN. Ok? E aí nós temos um simulador. Vamos analisar simulações. Ok? Pode colocar na tela aí? Fazendo favor. Aqui, ó, o que acontece? Só para ter uma noção aí, nós temos o sal, que ele é um composto iônico, ok? E nós temos o açúcar, que ele é um composto covalente, certo? Então nós vamos fazer a relação. Se nós colocarmos sal na água, o que vai acontecer? Ok? Então aqui eu tenho o sal, ok? Eu vou despejar todo o sal aqui dentro da água. Acabou o sal? Aí nós temos, quando você coloca o sal dentro da água, ocorre uma dissociação. O átomo de sódio, ele se separa do cloro, certo? E aí você tem íons positivos de sódio, íons positivos de cloro. Portanto, se você pegar uma lâmpada com os fios, colocar dentro de um recipiente com sal, a lâmpada acende, né? Aí também depende da voltagem, tem que ser uma voltagem pequena, né? Não vai acender. E se você colocar uma água nesse recipiente e dissolver o sal? Aqui nós temos então, ó, um esqueminha com a lâmpada, ok? O que vai acontecer? A lâmpada acendeu. Por quê? Porque, como é um composto iônico, ele ocorre uma dissociação. Aqui na água, com sal, ele libera cargas elétricas positivas e negativas, ok? Então a lâmpada acende. Agora, se eu tirar um pouco da água, será que melhora a condutibilidade elétrica ou não? Ó, observe que se eu for soltando a água aqui, ó, mesma coisa, não aconteceu nada não. Agora, acabou o sal? Se eu colocar mais sal, aí sim, porque vai ter uma maior quantidade de cargas elétricas opostas circulando ali dentro dessa solução aquosa, que nós temos um soluto dissolvido no solvente, ok? Então utilizamos aí o sal. Agora, será que isso acontece com o açúcar? Tirando aqui, vamos trocar o sal pelo açúcar, ok? Colocando açúcar na água, ok? Remover o sal. Isso. Colocando aqui açúcar,
o que que acontece? Será que vai acender a lâmpada também? Não. Por quê? Então, assim, compostos iônicos, quando dissolvidos na água, eles se separam e vão produzir cargas elétricas opostas, né? Positiva e negativa. No caso, o sódio positivo, o cloro negativo. Aqui nós temos a sacarose, que é formado por C22H22O11. Portanto, né, é uma ligação covalente. Não ocorre a dissociação dessa molécula de açúcar. Portanto, ela não conduz a corrente elétrica. Ok? Pode voltar lá na... Fazendo favor. Aí, então aqui, ó. Opa! Aqui eu tenho a fórmula do açúcar. Ok? Observe aqui, ó. Da mesma forma... Tem como voltar no simulador lá, campeão? Fazendo favor. Deixa eu ver se... Açúcar... Não, pode passar lá, fazendo favor. Então aqui, ó, eu tenho a molécula de açúcar. A molécula de açúcar, ela vai entrar na água assim e ela não vai se separar, ok? Por isso, ela não conduz a corrente elétrica, não ocorre a dissociação, certo? Aí, testando os seus conhecimentos. Por que a lâmpada não acende quando está em contato com o sal sólido? B. Por que a lâmpada acende quando entra em contato com a solução água mais sal? Letra C. Qual a diferença entre sal e o açúcar para que a lâmpada não acenda na solução de água e açúcar comum, sacarose? Que tipo de ligação ocorre entre os átomos que formam a molécula da sacarose? Ok? Vamos dar aí 1 minuto e meio para vocês responderem para a gente. Olha só, professor Josemar, algumas interações aqui bem interessantes, né? A professora Maria Leonor diz que para AA, né, é porque não ocorre, só um minutinho aqui que meu chat deu uma travadinha, tá? Não ocorre dissociação iônica, né? Ou seja, não se separam aí as moléculas, né? Ela está dizendo então que AA é porque, né, a lâmpada não acende porque não ocorre essa dissociação iônica. Sim. Tá certo? A professora Adriana também concorda, diz que é porque não está dissociado. O professor Antônio Carlos cita aqui que não há íons. Na B, porque há íons, né? Por isso que Sim. dá, né? No C, o sal é iônico e o açúcar é molecular. E na D, ele cita ligações moleculares. Na C, o professor José Benedito cita açúcar, né? Que é igual a molecular. O professor Humberto cita o sódio e professora Sandra, né? Então, ela está vendo, né? Parabenizou aqui pelo fato de a gente estar fazendo uma revisão, né? Das matérias aí que os alunos tiveram mais dificuldades no decorrer do ano passado.
certo? Certo? Muito bem. obrigado aí pelas respostas, né? Show de bola. Então aí temos aqui as respostas, né? Os professores responderam corretamente aí, ok? Tire um print aqui, eu não vou ler, né? Que está extenso aqui, mas é aquilo que os professores comentaram aí, certo? E aí nós temos aqui ligações metálicas. Então, diferentemente da ligação iônica e da ligação covalente, a ligação metálica é uma ligação química de átomos que ocorre apenas entre átomos metais, na qual os elétrons de subníveis diferentes fluem livremente em sua eletrosfera. Então aí nós temos os subníveis, né, S, P, D, F, que esses elétrons eles vão circular nesses subníveis. Como eles movimentam livremente, eles vão unir entre eles. Então, na ligação metálica, ocorre somente entre metais, ok? E aí nós temos as ligas metálicas, por exemplo, o carbono com o ferro vai formar, né, o aço e assim sucessivamente a álgama, que é utilizada para a obturação dos dentes, ela a prata com o mercúrio e assim sucessivamente, ok? Então o que acontece? Estamos chegando ao final de mais uma aula, ok? Não deu tempo de passar toda essa aula, mas eu voltarei com esse mesmo assunto em uma próxima aula. Agradeço aí a participação de todos, a colaboração de todos, certo? Obrigado, até uma próxima aula e obrigado também à professora Márcia por estar aqui nos ajudando e, né, nos aguentando nesse dia. Olha só, queridos professores, agora aparecerá para vocês, na tela, professores e alunos, o QR Code e também o link, para que vocês possam, então, falar aqui um pouquinho para a gente o que vocês acharam dessa aula, ok? Muito obrigada a todos pela participação e uma boa tarde, até a próxima aula.